Oi gente, esse é o vídeo de sexta-feira, então temos o resumão semanal a respeito de hoje, dois assuntinhos que pretendo que sejam rápidos. Primeiro, as decorrências da encrenca do golpe de Mali, parece que tem grupo Wagner no meio, e depois uma pesquisa um pouquinho furada feita pela IPEA, onde coloca que o Brasil tem menos funcionários públicos do que vários países de primeiro mundo. Será que isso é verdade ou será que é uma meia-verdade? E por fim nós teremos as crônicas do Fora de Curva, falando especialmente de alguns comportamentos um tanto quanto animalescos, não necessariamente provenientes de animais. Fiquem comigo então, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Então, começando o resumão semanal, na segunda-feira, além do quadro O que vem por aí, onde colocamos os principais indicadores que vão ser divulgados durante a semana, tecendo algumas simulações, algumas opiniões sobre qual o resultado que eles devem nos entregar, nós abordamos especialmente algumas evoluções tecnológicas recentes que seguramente vão melhorar o padrão de vida de muitas pessoas aqui na nossa humanidade. O maior destaque que eu dei foi de implante de chips vitaminados com inteligência artificial no cérebro de um tetraplégico, e isso provocou na medula algumas reações elétricas, fazendo com que essa pessoa voltasse a sentir braços, mãos, pernas, pés e mais ainda, ganhasse autonomia se locomovendo. Praticamente um milagre científico que tem grandes chances de ser difundido pelo mundo inteiro a um custo razoavelmente baixo. O segundo ponto que eu toquei naquele dia foi que os alemães, que tinham uma coleção de gelos antigos lá no permafrost da Sibéria, foram derreter um deles e descobriram alguns vermes congelados há 46 mil anos que retomaram a vida. Depois eu fiquei sabendo, além de retomar a vida depois de 46 mil anos, eles estavam com vitalidade, com saúde suficiente para reiniciar sua própria reprodução. Isso é interessante, deve gerar muitos avanços na criogenia, não só de vermes, mas também de vegetais, especialmente sementes, e quem sabe aquelas pessoas que lá nos anos 70, 80 optaram por serem congeladas para voltar à vida depois de curar a doença. Isso aconteceu bastante naquele período. Será que eles não ganham uma nova chance? Sei lá, mas essas descobertas ou constatações têm o potencial, o poder de revolucionar para melhor a nossa civilização. Na terça-feira foi feito o vídeo de maior audiência dos últimos tempos. O título é Meio Século de Paralisia da Indústria Brasileira. Nele eu abordo, além da informação de junho, da queda da produção da indústria de transformação no Brasil, eu faço um histórico pegando dados de 2003 até 2023, ou seja, 20 anos, lembrando de questões também anteriores, a partir dos anos 80, mostrando que a indústria de transformação do Brasil ela está estagnada. Eu aponto os principais motivos para isso e, eventualmente, soluções. Vale a pena assistir. Já na quarta-feira, eu, junto com os analistas de plantão, estávamos ansiosos em função da premência da liberação da nova Selic, que acabou sendo reduzida, agora nós sabemos, em 0,5 ponto percentual. Mas eu tinha que publicar o vídeo, não tinha saído o resultado. Eles estavam fazendo uma lenga-lenga lá nos debates do Conselho de Política Monetária, então eu fiz o vídeo assim mesmo, explicando para os espectadores, em primeiro lugar, no curto prazo, qual seria o impacto de uma queda de 0,25 ponto percentual ou 0,5 ponto percentual, como realmente aconteceu, no dia a dia das pessoas? No curto prazo, praticamente nada. Isso só vai realmente acarretar em coisas boas se a queda da Selic tiver continuidade nas próximas reuniões do Conselho de Política Monetária. Para isso, não adianta simplesmente reduzindo. A inflação tem que estar dentro dos parâmetros desejáveis, entre 0,25% e 0,3% ao mês no máximo. Mas aí nós temos algumas ameaças a isso, questão que eu comentei na quarta-feira de manhã na TV, na RDC TV, convidado pelo jornalista Armando Burdi, um entrevistador sensacional que faz perguntas que nos fazem pensar na hora. É bem interessante o programa dele, vale a pena ver. Amanhã é RDC. Tem na própria rede RDC, que circula aqui no Rio Grande do Sul, vai ser nacionalizada daqui a alguns meses, mas também vocês podem encontrar o sinal da televisão no YouTube, no Facebook, em outras mídias sociais. Mas lá ele me questionou, bom, o que pode acontecer de errado? Aí pode sim ter problemas para o futuro. O primeiro deles, que a meu ver é o principal, é a questão
do excesso de gastos públicos, provocando um déficit, um rombo nas contas nacionais que realmente tem grande potencial de comprometer inflações mais moderadas. O segundo ponto é o reajuste eventual de alguns produtos, alguns grupos de produtos importantes no consumo do Brasil, como, por exemplo, combustíveis, e nesse sentido a Petrobras já fez um comunicado relevante dizendo que existe sim uma defasagem do preço dos combustíveis que tem potencial para ameaçar a viabilidade da empresa. Então podemos esperar algum tipo de reajuste de diesel e gasolina especialmente para daqui a algumas semanas e meses, e isso sim tem forte impacto inflacionário. Também comentei na quarta-feira a respeito de novas tecnologias que está se observando em guerras, mais notadamente, é claro, entre Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, que se tinha como um país muito fraquinho, está conseguindo muito bravamente, primeiro resistir ao exército russo, que era tido como imbatível, além de fazer contraofensivas. Mas o principal é que esse país está conseguindo algo que nem o exército de Napoleão Bonaparte conseguiu, muito menos o de Adolf Hitler, que é bombardear Moscou. Lógico que são eventos esparsos ainda, mas no sentido, acredito eu, de afetar o moral dos russos no sentido de não apoiar tanto aquela guerra absurda que o Vladimir Putin está fazendo contra a população ucraniana. Mas são novidades no palco de guerra. Também comentei a respeito sobre essas novas ditaduras na África, com influência cada vez mais clara de Moscou, e finalmente fiz uma rápida abordagem da nova disputa eleitoral nos Estados Unidos, que deve começar ano que vem, mas os primeiros lances já estão sendo dados. Uma pesquisa do jornal The New York Times que mostra que tanto Donald Trump, provável candidato do Partido Republicano, como o atual presidente Joe Biden estão empatados nas preferências dos eleitores, 43% para um, 43% para outro. Então, é um cenário muito aberto, os dois podem eventualmente conquistar a Casa Branca, vamos esperar para ver. Na quinta-feira foi um daqueles dias que teve muitas coisas para se falar, mas nenhuma delas tão profundamente. Então eu selecionei 6 assuntos e discorri rapidamente sobre eles. Vou citar eles, não fazendo muito comentário, senão vai demorar muito esse vídeo. O primeiro foi as repercussões políticas irresponsáveis da queda da Selic. Ou seja, muitos políticos que estavam naquela torcida, naquela pressão junto aos órgãos de imprensa para cair a taxa de juros, falaram muita, mas muita besteira quando a Selic caiu 0,5 ponto percentual. É engraçado, mas também é trágico. Engraçado porque falam besteira, e trágico porque política monetária não é política partidária à la Brasil. Tem que ser vista com responsabilidade, senão, logo, logo, nós estamos numa hiperinflação tipo Argentina, tipo Venezuela. Eu acho que ninguém quer isso. O segundo ponto foi uma mini-reforma ministerial que está sendo arquitetada pelo governo federal para agregar mais partidos à base governista. A meta é que o governo federal tenha em torno de 300 deputados permanentemente votando a favor. Poxa, as eleições foram feitas em propostas, os parlamentares foram eleitos pela população, pelos seus eleitores acreditarem em suas convicções. Agora, um mero mexe e remexe de ministérios, abrindo cargos públicos para líderes políticos, faz com que eles mudem de ideia? Será que isso é política de qualidade ou simplesmente um tipo de aristocracia política muito da banal? O outro ponto disse conta de 3 ministros do atual governo, incluindo aí o vice-presidente da República, devolvendo presentes de ouro recebidos das autoridades sauditas. Por que eles devolveram? Primeiro, se devolveram quer dizer que receberam. Mas por que esses presentes foram devolvidos? Porque lá no ano passado, ou retrasado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa também receberam alguns mimos e eles ficaram retidos na Receita Federal. O ex-presidente nem tomou posse deles e gerou uma treta política enorme envolvendo suspeitas de corrupção. Agora, o que houve? Os presentes foram dados, esses políticos, essas autoridades receberam, mas por uma pressão política, diríamos assim, não por consciência própria, eles foram forçados a devolver os mimos, o que nos leva a uma incrível, grande e enorme palhaçada. O outro assunto foi uma provável invasão do espaço aéreo polonês pela Bielorrússia, o que gerou tensões entre os dois países.
especialmente nessa confrontação maior entre Rússia e Ucrânia. Também falei, o que eu citei há pouco, a questão do fato relevante da Petrobras indicando uma possibilidade de alta de combustíveis, evidentemente comentando o seu impacto para a inflação dos próximos meses. E finalmente foi o tema curto que mais ocupou espaço no Fora de Curva de ontem, a respeito das decisões, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, a favor da liberação do porte de maconha até 60 gramas. Naquela oportunidade eu falei, olha, para mim pouco importa se é liberado ou não, desde que isso não prejudique o próximo e não acarrete despesas para nós cidadãos na recuperação de pessoas que eventualmente se tornarem viciadas. Acho isso meio absurdo. Entidades privadas podem atuar nesse sentido com a maior liberdade. Mas a questão é a seguinte, por que incoerência? Porque o sujeito pode possuir 60 gramas de maconha. Se estiver vendendo as 60 gramas, se tiver suspeita de que ele está comercializando essa quantidade, é crime. Tráfico de maconha é crime, plantar a marihuana também é. Peraí, se é crime plantar, é crime comercializar, como é que o sujeito vai poder portar 60 gramas dessa marofa aí? Então tem alguma coisa errada na sequência lógica do voto do ministro Alexandre de Moraes. Espero que ele se dê conta e mude, pelo menos, para uma coisa mais inteligível ou inteligente que nós compreendamos. E nessa sexta-feira, o assunto central que eu quero tratar diz respeito, novamente, ao golpe de Estado que ocorreu no decorrer dessa semana lá no Níger, onde o presidente democraticamente eleito foi deposto e continua preso. O que está acontecendo? O Níger, ou esses golpistas do Níger, têm apoio de alguns outros países africanos, como Mali e como Burkina Faso. Mas o novo presidente, ou líder do golpe, foi para o Mali para se reunir com quem? Grupo Wagner, aquele que ajudou a Rússia a invadir a Ucrânia. A Rússia certamente está por detrás desses golpes de Estado nessa região do norte da África, um pouco ao sul do Saara, e isso certamente envolve mais tretas geopolíticas globais. Vamos lembrar, toda essa região ela era colonizada e ainda tem forte influência francesa. E a colonização francesa, segundo conta a história, ela sempre foi um pouquinho mais cruel que as outras. Então existe sim revanchismo, mas sair da opressão passada da França para uma opressão atual da Rússia parece que é um péssimo negócio. Uma outra novidade nesse sentido é que aparentemente a Nigéria se colocou em linha com a OTAN para eventualmente invadir o Níger e talvez os outros países golpistas para restabelecer as democracias. Então, provavelmente ou quase que certamente vai dar grandes forrobodós na África nas próximas semanas e meses. E um outro assunto que inicialmente eu não iria colocar no Fora de Curva, mas acho que é apropriado sim, diz respeito a um estudo recentemente publicado pelo IPEA, divulgado nessa semana, dando conta que o número de funcionários públicos no Brasil não é excessivo. Segundo o levantamento do IPEA, 12,5% da população trabalhando no Brasil é de servidores, seja federais, municipais ou estaduais. O estudo comparou esse percentual com o Reino Unido, 22,6%, França, 20,3%, Estados Unidos, um pouco maior que o Brasil, 13,6%, Argentina, 19,3%, Uruguai, 16,9% e Chile, 13,1%. Vamos pegar a principal comparação com os países desenvolvidos. Vamos esquecer, por exemplo, a Argentina que está no buraco e talvez uma das causas seja isso. Mas tudo bem, eu não chequei os dados, talvez seja verdade, provavelmente é verdade, porque os dados do IPEA podem ser questionados no sentido da sua lógica, mas normalmente eles são muito precisos em calcular e divulgar seus indicadores. Só que faltou uma coisa. Tudo bem, a participação dos servidores públicos no Brasil é menor do que nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Mas a pergunta que não quer calar, e algumas pessoas já se anteciparam fora de curva e responderam. Mas essa despesa causada pelos funcionários públicos corresponde quanto ao total do PIB brasileiro e em relação também ao PIB dos outros países? Aí vem a resposta. Caiu para 11,9% nos últimos anos porque o governo anterior deixou de contratar e agora estão fazendo novos concursos.
Então, na casa dos 13% é a média brasileira que deve retornar isso ou até superar nos próximos anos, pela disposição que nós temos, especialmente do governo federal, de nesse ano contratar mais 10 mil servidores. E aí, nessa mesma comparação, a despesa do Reino Unido com servidores em relação ao PIB é de 9,4%, Estados Unidos 8,5%, Alemanha 7,9% e Chile 6,8%. Então, gente, se proporcionalmente a menos funcionários, o impacto financeiro desses funcionários é muito maior. O que eu sei, por exemplo, dos Estados Unidos, sim, existem servidores públicos, mas são atividades muito menor remuneradas. Aqui, a elite da classe trabalhadora está no serviço público, são os maiores salários médios. Nos outros países, exatamente ao contrário. Será que está certo? Será que tirar tanto dinheiro da sociedade para ter uma contraprestação, para ter um retorno tão pobre, tão pífio, especialmente nas frentes mais necessárias, como educação, como saúde, como infraestrutura, será que está valendo a pena essa conta? Ou seria melhor, como esses países fizeram, deixar mais dinheiro no setor privado para que ele se reproduza mais rapidamente, aí sim, depois de uma economia mais desenvolvida, a gerar mais serviços públicos com melhor qualidade? Gente, isso mostra, em primeiro lugar, que nós temos que ter muito cuidado com as informações que chegam aos nossos olhos. Um dado isolado apenas pode não ser algo coerente. Ele tem que ser relativizado, tem que ser comparado de algumas formas para ver realmente se ele faz sentido ou não. No caso, essa menor proporção de funcionários brasileiros em relação a outros países, não, ela não faz sentido, porque o gasto é muito maior e a eficiência do serviço prestado muito menor. Eram esses os assuntos de hoje. Agora, então, vamos distrair um pouco, já que está começando o final de semana, para as crônicas do Fora de Curva. Bom, como eu falei, o tema central das crônicas de hoje diz respeito a comportamentos animalescos, nem sempre provenientes de animais, se bem que o ser humano é um animal e está acabado. Mas olha só, vamos lembrar dos produtos chineses, não os atuais que ganharam muita qualidade, mas de 10, 15 anos atrás. Era tudo, a maior parte era tudo porcaria e normalmente falsificações. Teve até um ex-estagiário meu, hoje um grande de relações públicas, de uma consultoria que eu acabei fornecendo para um banco gaúcho aqui, lá em 2008, 2009, eu acho que começou em 2007, ele tinha um iPhone, mas só que era um iPhone réplica, uma cópia braba do iPhone verdadeiro que há pouco tempo tinha sido lançado. Aí eu brincava sempre com ele em relação àquele iPhone. O que era? Era realmente um produto de menor qualidade e que ficava na cara que é falsificado. E será que a China parou com isso? Dizem que ainda não, mas a qualidade do produto chinês melhorou muito. Mas só que eles parecem que estão atuando em outras áreas. Tem um zoológico chinês que está sendo acusado, sabe do quê? De falsificar ursos. Como é que se faz isso? É evidente. Pega um sujeito grandão, põe uma fantasia de urso, taca ele na jaula e ele começa a fazer ursadas para todo mundo ver. As pessoas ainda estão na dúvida, mas parece que é o urso mesmo e ele tem um comportamento muito similar, gestos similares aos seres humanos. E depois dessa divulgação da possível falsificação, que parece que não é, ele virou uma superatração turística desse zoológico que fica em Hangzhou, no leste da China. Mas aí vamos sair da China e vir para um lugar um pouquinho mais perto, o México, terra da tequila, terra da pimenta e terra de muitas coisas legais. Só que também tem seus malucos lá. Olha só, gente, nos dias atuais nós estamos cheios de clichês. A gente não pode fazer piada contra o próximo porque vamos ser acusados de algum tipo de fobia. Faz piada sobre gordo é gordofóbico, sobre careca é carecofóbico, contra nariz grande é narizofóbico e outras cositas mais, especialmente do lado de preferências sexuais das pessoas. Mas aí eu pergunto, será que existe algum fóbico para explicar ou para censurar aquelas pessoas que dão risada de um sujeito que pega e se casa com um animal silvestre? Aconteceu no México. E o cara não era pouca coisa, não. É o senhor Victor Rosa, prefeito da cidade de San Pedro de Huamelula. Que nome difícil para falar. Ele celebrou o casamento para a vida eterna com a sua noiva, um crocodilo chamado de Princesinha. Você casaria com um crocodilo ou uma crocodila?
Vamos imaginar a noite de núpcias, como seriam as agradabilidades. Literalmente, comer alguém virou uma frase literal nesse sentido, concordam comigo? Mas vamos explicar o seguinte: naquela cidade, naquela região do México, esse tipo de união significa um chamamento para a sorte. Então, que o prefeito Victor Souza tenha muito boa sorte, mas só fico curioso em saber como é que ele vai passar realmente a noite de núpcias. Será que ele vai ser macho, corajoso para enfrentar a namorada ou nova esposa? Pessoalmente espero que não. Eu seria um baita de um covardão nesse sentido. E agora, quase finalizando o Fora de Curva de hoje, eu vou falar de um caso que ocorreu na Alemanha. Tem um zoológico situado numa cidade perto de Berlim. O nome da cidade é Kleinmachnow. Eu tive que repetir umas 15 vezes para conseguir falar esse nome, mas denunciaram que um leãozinho havia se evadido, parece que uma leoa havia fugido deste parque de entretenimento. E o que aconteceu? A cidade, preocupada com isso, toque de recolher. Ninguém sai à noite, todos os cuidados, para que a leoa não atacasse pessoas ou bichinhos de estimação de maneira desavisada. Procuraram e nada da leoa, como ela sabia se esconder bem. Até que a tal da leoa foi avistada. Vocês conhecem aquela história, é claro, de comprar gato por lebre. No caso, não foi gato por lebre, mas foi leoa por javali. O negócio era um javali, não era leão ou leoa, coisa nenhuma. E aí a situação aliviou, parou o toque de recolher, mas imagina só, para essa busca que foi dada como prioridade pela polícia local, foram utilizados nada mais, nada menos do que 100 agentes. Contando aí adicionalmente com helicópteros, drones e toda a tecnologia germânica. Imagina a grana que eles perderam procurando uma leoa que na verdade era um javali. Isso aí até pode virar história em quadrinho ou pelo menos um desenho animado. E agora, para finalizar mesmo Fora de Curva, vamos vir aqui para o Brasil, porque o nosso caso não diz respeito a um animal tão selvagem assim. É uma anta, mas uma anta humana. O que aconteceu? Piada de bêbado, lógico que bêbado não pode dirigir, mas vamos falar a verdade, piada de bêbado sempre tem alguma graça, mesmo que ele esteja fazendo besteiras ou imprudências. E teve um bêbado lá no Paraná, na cidade de Pato Branco, que estava dirigindo seu carro, parece ser uma coisa parecida com Palio, alguma coisa assim, e a polícia parou ele para averiguar documentos. Quando olhou para dentro do carro, além do mau hálito do sujeito que estava numa manguaça braba de pura cachaça, olhou o assento original que o cara estava usando. Não era um banco de carro, e sim uma cadeira de praia. Imagina só, dirigir um body do mesmo, seja motor 1000, com uma cadeira de praia. Pelo jeito da foto que eu vou compartilhar com vocês, a cadeira nem estava presa no chão, estava soltinha assim, e o sujeito na manguaça, na bebedeira, fazendo as curvas. Será que a cadeira caía de vez em quando, se fechava, se abria, mudava de lugar? Devia ser uma bagunça aquele carro, mas tudo bem, era perigoso. Mas sem dúvida nenhuma, os policiais que apreenderam esse veículo e o bebum deram boas risadas da situação que encontraram. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos. E quem é novo aqui no canal, está me assistindo pela primeira vez, tudo bem, a latinha não é tão linda assim, mas aqui o nosso papel é analisar conteúdo com responsabilidade. Eventualmente falar umas besteirinhas, umas piadinhas ou outras, é claro, ninguém é de ferro. Então inscreva-se aqui no canal que vai valer a pena. Pessoal, um excelente final de semana para cada um de vocês, descansem bem, porque segunda-feira está se aproximando, e aí nós temos que ter as baterias recarregadas para enfrentar o que vem por aí. Um abraço de novo a cada um de vocês, até breve, tchau gente!